Então, vamos lá, gente, né, para mais uma aulinha aqui do verbo ter, no caso, em inglês, o verb have, or to have, tá bom? Por que a gente vai ver esse verbo especificamente? Para a gente poder ter uma noção, ele é muito presente em situações de atendimento de restaurante e bar. Então, é importante que a gente saiba conjugar direitinho porque ele vai ser um dos verbos que vocês mais vão ter que utilizar quando se depararem com situações de atendimento a pessoas que falam língua inglesa, tá? Então, por que a gente se detém aqui no verbo have, né? O verbo have, como eu falei, ele vai ser utilizado com muita frequência, né? Nos tipos de conversa para as quais vocês estão sendo treinados, e ele indica posse, ele corresponde ao nosso verbo ter em português. E por que a gente tem que prestar bastante atenção a ele, né? E não, a gente poderia colocar aqui vários verbos que seguem um padrão no Simple Present, mas por que a gente vai se deter especificamente ao have? Porque ele tem um padrão irregular de conjugação no presente, né? E aí a gente deve prestar bem atenção. Vocês veem aí, a gente tem lá as pessoas do discurso, né? You, he, she, it, we and they. E a gente usa o have com o I, o you, o we e o they. Mas na terceira pessoa do singular, né, o have muda de forma, ele vai ganhar a forma has, tá? Então, I have a car, eu tenho um carro. You have a car, você tem um carro. He has a car, she has a car, it has a car, tá? Aí a gente tem as três pessoas do singular. He has a car, ele tem um carro. She has a car, ela tem um carro. It has a car, né? It para ele ou ela indicado para coisas e animais, tá? Ele ou ela tem um carro. E aí no we e no they, o have volta à sua forma original. We have a car, nós temos um carro, e they have a car, eles têm um carro. Então é muito simples, é só a gente lembrar aqui nas sentenças afirmativas o have somente nas sentenças afirmativas, não nas negativas nem nas interrogativas. Nas sentenças afirmativas, o verbo have, na terceira pessoa do singular, ele muda a sua forma para has. É bem simples, tá? Na forma negativa, tá? A gente vai ter aqui uma forma diferente de falar não, tá? O nosso não, ele vai ser expresso por don't ou doesn't, tá? O don't, ele é, na verdade, a contração do do not, o verbo do, mas a palavra not, certo? E aí, pra gente, nem sempre, né? A maioria das vezes nós não vamos encontrar o do not expresso assim separadamente. Geralmente, né? O mais frequente é que nós falemos a forma don't, que é a forma não contraída, tá? Então, I don't have a car. Eu não tenho um carro. You don't have a car. Você não tem um carro. E aí, de novo, na terceira pessoa, né? He, she, it. O don't, ele vai vir na forma de doesn't, tá? Doesn't. He doesn't have a car. Ele não tem um carro. She doesn't have a car. Ela não tem um carro. It doesn't have a car. Ele ou ela não tem um carro, tá? E aí no we, no they, novamente, tá? O doesn't, ele volta à sua forma original, don't. We don't have a car. Nós não temos um carro. They don't have a car. Eles não têm um carro. Então, novamente aí, a única alteração na forma negativa vai ser que na terceira pessoa, novamente, nós não vamos utilizar o don't, mas o doesn't, tá? E lembrando aí, gente, que nem sempre esses sujeitos, eles vão vir nessa forma simplesinha, né, dos pronomes que a gente tem, dos pronomes sujeitos, né, do I, you, he, she, it. Muitas vezes o he, por exemplo, pode vir expressado com nomes de homens, né, John, a Pablo, wherever, né? O she pode vir como Mary, pode vir como my mother, pode vir como my sister, my teacher. Pode vir expresso de inúmeras formas, né? Indicando mulher, né? Uma mulher.
O it pode vir, por exemplo, the company doesn't have a car. A companhia, né, não tem um carro, tá? Então, esses sujeitos eles podem aparecer de diferentes formas nas sentenças. E aí a gente vai agora para a forma interrogativa, que também é bem simples, mas vocês precisam prestar um pouquinho de atenção. Na forma interrogativa, a gente vai ter que colocar o auxiliar antes das pessoas do discurso, né? Se a gente fosse fazer uma pergunta em português, nós teríamos uma pergunta mais ou menos assim. Você tem um carro? You have a car? Né? Se o inglês seguisse o padrão linguístico do português, nós não precisaríamos desse auxiliar, nós simplesmente perguntaríamos You have a car? Mas em inglês a gente precisa colocar esse auxiliar antes, né? O mesmo do e o das que aparecem juntamente com o not lá na negativa, aqui eles vêm sozinhos para nos auxiliarem a fazer uma pergunta. Então, eles são marcas que iniciam perguntas, tá? E aí, mais uma vez, a gente só tem alteração na terceira pessoa do singular. No caso, no he, no she e no it. Né? Para todas as outras pessoas do discurso, eu vou usar o auxiliar do. Então, a gente tem aí, do I have a car? Eu tenho um carro? Né? Vamos supor que você ganhou aí um carro no sorteio. Do I have a car? Mostrando surpresa, eu tenho um carro. Do you have a car? Você tem um carro. Does he have a car? Ele tem um carro. Does Mary or does she have a car? A Mary tem um carro. Does it have a car? Do we have a car? Do they have a car? Então, aqui na forma interrogativa, a única coisa que a gente tem que fazer é utilizar o auxiliar antes do sujeito. Aqui, gente, a gente tem algumas situações que eu trouxe para vocês perceberem o quanto esse verbo é comum nos contextos, né, nos quais vocês vão trabalhar, né, caso vocês se deparem com um cliente de língua que fala a língua inglesa, né? O cliente pode perguntar, por exemplo, What kind of soda do you have? What kind of soda do you have? Que tipo de refrigerante você tem? Né? What kind? Que tipo of soda de refrigerante do you have? Você tem, tá? Se a gente tivesse o padrão linguístico de português, esse do não existiria. Eu só perguntaria what kind of soda you have. Mas lembrando, a gente sempre tem que colocar o auxiliar antes do sujeito. O cliente pode perguntar, do you have orange soda? Você tem refrigerante de laranja? E você, como atendente, você pode responder We don't have orange soda. A gente não tem refrigerante de laranja. We don't have orange soda. We have Guaraná soda and Coke. Nós temos refrigerante Guaraná e Coca-Cola, tá? Então, só alguns exemplos aí. Na forma afirmativa, we have Guaraná soda. Na negativa, we don't have. Dois exemplos de perguntas aí, né? Do you have orange soda? What kind of soda do you have? Então, é um verbo bem frequente nessa troca entre atendentes e clientes. Então, é preciso prestar bem atenção, tá? Mais à frente, a gente vai se aprofundar em outros verbos do simple present, tá? Mas por hora, atentem ao have e qualquer coisa estou à disposição.